Olá, investigadores, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e está começando mais uma investigação em série para vocês. O nosso caso de hoje, ele é brasileiro e chocou o país no ano de 2014, porque o Bernardo Boldrini tinha tudo para ser uma criança muito feliz, uma criança muito amada pela família, só que não foi isso que aconteceu, e o pai e a madrasta estavam envolvidos em um crime muito perverso. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a deixar o like, que vai me ajudar muito, se inscreva no canal e também ative as notificações. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, porque nós temos o Instagram e também a página do Facebook do Investigação em Série. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Bernardo Anglione Boldrini nasceu em 6 de setembro de 2002 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, filho de Leandro Boldrini e Odilane Anglione. Ele morava em Três Passos com o pai e a madrasta chamada Graciele e uma meia-irmã pequena, filha do casal. O Bernardo, gente, era um garoto feliz, gostava de ajudar as pessoas, era muito prestativo, carinhoso, inteligente. Ele vivia bem, tinha uma condição financeira boa, já que o seu pai era médico e tinha uma clínica particular. Só que ele, mesmo muito jovem, já tinha passado por uma situação muito difícil, porque em 2010 a sua mãe escreveu uma carta se despedindo e cometeu suicídio no consultório do seu próprio pai. E em um dia, como qualquer outro, de abril de 2014, o Bernardo acordou cedo e foi viajar com a sua madrasta para comprar uma televisão. Eles foram até Frederico Westphalen, que é uma cidade do sul do Brasil, localizada no estado do Rio Grande do Sul mesmo. Essa cidade, gente, não era tão longe e essa televisão era para o Bernardo mesmo, porque ele queria muito. E uma outra coisa é que nesse mesmo dia eles iriam passar em uma casa de uma benzedeira que faria uma consulta espiritual no menino. Agora a gente se pergunta, né? O motivo pelo qual ele iria fazer essa sessão. Só que de acordo com a sua madrasta, o Bernardo estava passando por uns dias ruins, precisava ser mais concentrado na escola e estava apresentando instabilidade emocional. Quando deu por volta das 5 da tarde, eles voltaram e o Bernardo disse que queria passar o final de semana na casa de um amigo que morava perto da casa dele. E o Bernardo, ele andando sozinho para lá e era algo muito comum, porque ele sempre ia jogar videogame e esse amigo dele era, na verdade, o seu melhor amigo. Ou seja, os pais dele se conheciam os pais desse amigo dele, então já era todo mundo ali da família. Mas quando ele ia para lá, ele voltava aos domingos em torno das 6 da tarde. E como o Bernardo ele não estava em casa, o Leandro e a Graciele decidiram sair para uma festa à noite e ficaram fora à noite de sexta para sábado. Quando finalmente chegou no domingo, exatamente às 6 da tarde, o Bernardo não chegou em casa e era de se estranhar, porque o Leandro ele só foi na casa do amigo do Bernardo procurar por ele depois de algumas horas. Quando ele chegou lá, descobriu que o Bernardo ele não passou o final de semana na casa desse amigo e ele achou super esquisito, muito estranho, começou a ficar super desesperado porque o Bernardo ele não era de mentir. E com tudo isso acontecendo, o Leandro decidiu procurar pelo seu filho, começou a ligar no celular dele, mas só caía na caixa postal, decidiu entrar em contato com outros amigos dele, só que ninguém sabia de nada, então a pergunta é, onde estava o Bernardo? Somente no dia 6 foi que o Leandro ele foi procurar a polícia porque ele já não sabia o que fazer. A primeira coisa que a polícia foi fazer foi refazer o caminho que o Bernardo fazia, ir nos lugares onde ele frequentava, falar com amigos, familiares, conhecidos, verificar mesmo se alguém sabia de alguma coisa e até mesmo a possibilidade dele ter fugido, só que eles não encontraram nada. E o Leandro, gente, pensava na teoria de sequestro ou então tráfico de pessoas, até porque na cidade onde eles moravam, ficavam próximo da fronteira do Brasil com a Argentina. Nesse meio tempo, fizeram vários cartazes com a foto do Bernardo e foi espalhado para 3 cidades. Sem contar que mais tarde esse caso ficou super conhecido na mídia toda. A polícia na época estava trabalhando com a teoria de sequestro, fuga e de homicídio. Mas pensando na questão do sequestro, gente, não poderia ser, porque dado o tempo do desaparecimento dele, ninguém pediu resgate e nem mesmo entrar em contato com a família. Só que assim, eles não tinham evidências de nada e nem sequer uma pista, então foi necessário refazer o trajeto daquele dia.
E essa busca foi bem mais específica devido a tudo que estava acontecendo na época. Protestos e a pressão da população estava muito grande para solucionar esse caso. E analisando friamente a questão, a polícia começou a investigar os próprios familiares, porque tudo o que eles fizeram até aquele momento não levaram a lugar nenhum. Então só restava verificar os próprios familiares, a madrasta e o próprio pai do Bernardo. O Leandro e a Graciele foram suspeitos no caso porque eles estavam muito frios com toda essa situação. E poxa vida, gente, o Leandro era o pai, deveria agir com mais emoção e tristeza. E a polícia então começou a fazer o passo a passo desde a viagem que o Bernardo fez com a sua madrasta. E a polícia descobriu que a Graciele foi multada por excesso de velocidade dirigindo entre os municípios de Tenente Portela e Palmitinho a cerca de 50 quilômetros de Três Passos, com Bernardo no banco de trás. E isso tudo foi confirmado pelo policial que aplicou a multa. Vocês lembram que eu falei no início que essa viagem era para comprar a TV do Bernardo? Só que também a Graciele foi visitar uma amiga. Até esse momento, gente, a polícia tinha certeza que o Bernardo ele foi com essa madrasta para essa viagem, mas a pergunta que foi levantada foi: será que ele voltou com ela? Os policiais fizeram as investigações dentro da cidade de Westfalen e foi a partir daí que o caso ganhou grandes revelações e descobertas terríveis. Em uma câmera de segurança em um posto de gasolina mostrou o encontro da Graciele com a sua amiga chamada Edelvânia e foi na rua onde essa amiga dela morava. A Graciele estaciona o carro, sai do carro com Bernardo, entram no carro da Edelvânia e eles saem juntos, voltando apenas 3 horas depois, mas sem o Bernardo. E sobre a televisão do Bernardo que eu falei pra vocês, a Graciele chegou a ir comprar sozinha e isso tudo foi de acordo com uma câmera de segurança de uma loja e os funcionários disseram que ela estava muito nervosa e ficava mexendo toda hora no celular. Depois dessa descoberta, a Edelvânia foi muito pressionada pela polícia e decidiu contar o que aconteceu naquele dia. Foi dito que a Graciele chegou com o Bernardo dopado de medicamentos e disseram para ele que iria na benzedeira. E de carro elas foram aos arredores da cidade, no matagal, pediu para ele deitar em uma toalha de banho para tomar uma injeção para se preparar para ver essa benzedeira. Mas a verdade é que aplicaram uma injeção letal no Bernardo, que morreu em minutos. Depois, as duas colocaram ele em uma cova que já estava aberta dias antes e quem abriu a cova foi um parente da Edelvânia. Por último, a Graciele jogou soda cáustica na intenção de agilizar o processo de decomposição e fecharam a cova com pedras e a terra. A Edelvânia teria ajudado em troca de dinheiro, sendo que a Graciele teria oferecido dinheiro para a quitação de um imóvel. E a polícia foi ouvir a versão da Graciele e aos prantos ela disse que tudo não passou de um acidente, que ela deu sim remédio por Bernardo, mas era para ele ficar muito calmo, muito tranquilo. Só que depois, no meio do caminho, no trajeto, ele começou a passar mal no carro e morreu. E nisso tudo, ela disse também que ficou desesperada e não sabia como agir e decidiu esconder o corpo do menino e dizer pro pai que ele foi para casa de um amigo. E detalhe, gente, ela era enfermeira. E é lógico que essa versão não foi aceita pela polícia e alguns detalhes ligaram o próprio pai no envolvimento no crime, porque a injeção aplicada foi comprado com uma receita emitida pelo Leandro. E uma funcionária disse que dias antes dos acontecimentos, alguns remédios estavam sumindo da clínica. E também ele entrou em diversas contradições, porque quando foi procurar o seu filho na casa do amigo, ele não sabia se ele tinha ido a pé ou de bicicleta, e ele disse que o filho não levou o celular, mas estava tentando ligar para o filho. Sem contar que não sabia dizer que roupas o filho estava usando. Gente, esse caso ele é muito chocante. Quanto mais nós pesquisamos, mais coisas terríveis aparecem. Teve depoimentos de pessoas próximas da família que disseram que tinha muitos maus tratos, ou seja, o Bernardo ele sofria muito nas mãos do pai e da madrasta. A Graciele chegou a dizer para as amigas que tinha vontade de matar o Bernardo e o Leandro também. E os vizinhos falaram que eles ouviam o menino pedindo socorro, era gritos mesmo, e tinha muita agressão física. O Bernardo foi até acolhido por outra família que o ajudou muito e com isso ele até teve uma festa de primeira comunhão com mais de 100 pessoas presentes e sem nenhum familiar. A escola nem procurava mais os pais dele quando precisava falar algo, eles iam direto na família que o acolheu.
Quando chegou 2014, o Bernardo foi até o Ministério Público pedir ajuda e declarou abandono da família. O Leandro foi chamado até lá, mas depois parece que ficou tudo certo entre eles, parecendo que tudo ia ficar bem. Lembram que eu disse pra vocês que a mãe do Bernardo se suicidou? Pois bem, gente, depois de tudo isso que aconteceu, fizeram uma investigação e esse suicídio aconteceu em uma sala onde estava a mãe do Bernardo e o Leandro, eles estavam sozinhos. Uma funcionária disse que a mãe do Bernardo chegou no local armada e esperou o Leandro dentro da sala. Assim que ele chegou, já com a porta fechada, teve um disparo e o Leandro saiu correndo. Depois de um laudo e investigações, chegaram na conclusão que ela morreu por um tiro a queima-roupa e a carta de suicídio era falsa porque tinha sinais de pólvora somente na mão esquerda dela, mas ela era destra. Então ela poderia ter se defendido, mas não ter se matado. E uma outra coisa foi que ela procurou a polícia dias antes de morrer dizendo que estava sendo ameaçada. Podemos concluir então que com dinheiro Leandro comprou pessoas para dar depoimentos falsos. Leandro, Graciela e Edevânia foram presos ainda em abril de 2014. O Evandro, irmão de Edevânia, foi preso em maio do mesmo ano após descobrirem que poucos dias antes do crime ele tinha estado na área onde o corpo foi encontrado. O julgamento popular aconteceu entre os dias 11 e 15 de março de 2019 em Três Passos e em sua defesa Leandro disse que Graciela e Edevânia tinham matado o menino e não ele. A Graciela afirmou que o Leandro ele era inocente e que tinha falsificado a assinatura dele para fazer a compra do medicamento. Ela disse também que a morte tinha sido um acidente, mas que admitia ter errado do início ao fim. Em seguida, afirmou que Edevânia quis levar o menino ao hospital após vê-lo desacordado. Segundo Edevânia, ela quem comprou o medicamento e a pá. Além disso, ao ver o menino desacordado, ela quis ir à delegacia, mas foi ameaçada por Graciele. E durante o depoimento, retirou a culpa do irmão Evandro e chegou a desmaiar. Já o Evandro disse que não tinha feito nada e que tinha apenas ido pescar na região onde o corpo de Bernardo foi encontrado e, de acordo com a sentença, Graciele foi condenada a 34 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. Edevânia foi condenada a 22 anos e 10 meses de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. E o Evandro ele foi condenado a 9 anos e 6 meses em regime semiaberto por homicídio simples e ocultação de cadáver. O Evandro, que já cumpria a pena há 5 anos, cumprirá o restante no regime semiaberto. Já o Leandro ele foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por homicídio doloso, quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Porém, uma nova atualização aconteceu nesse ano de 2022. O Leandro Boldrini vai a novo julgamento. O tribunal de júri está marcado para acontecer em 20 de março de 2023, a partir das 9h30 da manhã, no salão do júri do fórum local. Na mesma decisão, a juíza Jusilene Engler, titular da primeira vara judicial do Comarca, negou o pedido da liberdade dele. É isso aí, investigadores. Esse foi mais um caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham desse caso. É realmente muito triste, não é mesmo? Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!